isso aí. Boa noite. Vamos aguardando o pessoal chegar. Boa noite, boa noite, boa noite, Viviane. Boa noite, Cris. Boa noite, gente. Estamos dando início aí a mais a primeira live do ano, na realidade, né? A gente fez uma enquete no passado sobre a possibilidade da gente ter lives semanais ou quinzenais, e o que ganhou foram as lives quinzenais. Então, eu tomei esse compromisso, peguei esse compromisso. Boa noite, Viviane. Peguei esse compromisso e aí a gente vai começar a fazer lives quinzenais, né? Então, vão ser as quartas-feiras, uma quarta sim, uma quarta não, né? Sempre com temas específicos aí sobre medicina chinesa, sobre acupuntura japonesa, diagnóstico, palpação, né? Acupuntura baseada em palpação, principalmente. Vamos falar sobre Shonishin, vamos falar sobre Mocha Bustão, né? Teoria de canais e tudo mais, tá, gente? Hoje o tema dessa live é sobre o diagnóstico palpatório de sucesso, tá? E falando de diagnóstico palpatório de sucesso, a gente começa a perceber, eu vejo, né, o quão é pobre ainda o ensino da palpação nos cursos de acupuntura, falou por experiência própria, tá? E também com os alunos que acabam relatando, né? Pô, professor, o pessoal não ensina palpação direito, aí a gente precisa aprender como é que faz para palpar os pontos, a palpação a nível muscular, como é que é feita, a profundidade e tudo mais, né? Porque o curso, como ele é um curso geralmente de 2 anos que a gente faz, de acupuntura geral, né, e medicina tradicional chinesa, acaba não dando tempo de enfatizar certos aspectos. E a medicina tradicional chinesa, ela tem como característica a racionalidade médica, tá? Então nós aprendemos lá no curso, né, os 4 pilares diagnósticos. E um deles é a palpação. Só que a gente percebe que é um pouco deixado de lado isso, tá? A gente dá muita ênfase ao interrogatório, que também é extremamente importante. Mas o interrogatório tem um valor maior nas escolas de MTC, porque a partir do interrogatório você vai desenvolver o seu raciocínio para que você chegue no princípio de tratamento, né? Esse princípio de tratamento que provavelmente é relacionado a alguma síndrome da medicina chinesa. Então, nas escolas, como é que é realizado, né? Nos livros também que você lê, né? Inclusive estamos inaugurando nosso cenário aqui dos estúdios do Conexão Hari, né? Com muitos livros de medicina chinesa também. E nos livros como é que falam, né? Você tem lá um conjunto de sinais e sintomas. A língua é dessa forma, o pulso é dessa forma, né? E a partir daí você vai ter a descrição dos sinais e sintomas, e tendo essa descrição dos sinais e sintomas, você parte para o princípio de tratamento, né? Qual que é o princípio de tratamento? A partir dessa síndrome que foi apresentada, raciocinada, né? Até aí tudo bem. Só que quando a gente vai para a prática, né? É algo que eu via bastante também em prática ambulatorial. Eu sentia um certo abismo aí, né? Eu com uma agulha na mão e o paciente deitado na maca. E eu sou uma pessoa muito pragmática com algumas coisas. Então, eu precisava perceber que estava funcionando
o que eu tinha raciocinado, né? Foi um dos motivos dos quais eu entrei na acupuntura japonesa. Por quê? Na acupuntura japonesa, especificamente na acupuntura baseada em palpação, tá? Que é um estilo aí de acupuntura japonesa baseado principalmente no método Nagano de acupuntura e no método da Kiko Matsumoto, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, da história deles, né? Como que eles chegaram a isso. Eu já falei em outras lives, tá? Mas, por meio disso, desse diagnóstico palpatório que eles faziam, você consegue ter um feedback, né? De como está o andamento do seu tratamento. E isso é muito interessante, tá? Então, por exemplo, eu vou agulhar um ponto, ok? Um ponto específico de acupuntura, pensando no efeito que ele vai causar e não simplesmente pela função, tá? O corpo ele vai apresentar uma reação. A Adriana colocou, sou estudante, ainda é difícil para mim diferenciar do sangue, do coração, de Qi, de Yin, essas coisas. Exatamente, Adriana. Eu também passava por essa dificuldade, tá? Porque a gente fica muito aqui no raciocínio, certo? Pensando como que a gente vai fazer, tal, tal. Porque o diagnóstico, gente, é uma história que a gente conta, tá? Você vai ter lá um conjunto de sinais e sintomas e você traça uma história, né? E com essa história você aplica os pontos no paciente, né? Só que, como é que você sabe, como é que você valida essa história, né? É o que você colocou aí, eu não sei se é diferencia do sangue, Qi, do Yin, aí você põe um ponto XYZ ali e vê se vai acontecer alguma coisa, você não tem muita noção se vai ter mudança ou não, e vai esperar o paciente vir na outra semana para falar se melhorou, né? Por quê? Porque nós como acupunturistas, nós não temos, por exemplo, um exame de sangue, né? O cara apresenta ali o exame bonitinho, você sabe as mudanças, você sabe o que você precisa fazer, então você não tem como validar isso, né? Claro, existem as formas clássicas, né? Por exemplo, a leitura do pulso, né? A pulsologia, que estão largamente descritas aí nos clássicos na medicina chinesa, mas é algo muito difícil, né? Eu acredito aí que a grande maioria que está aí acompanhando tem dificuldade na leitura de pulso. Eu mesmo tenho ainda dificuldades na leitura de pulso. Por quê? É outra coisa que também a gente vivencia na escola, né? Você vai fazer a leitura do pulso e todo mundo tem que chegar num consenso. Só que é difícil a pessoa chegar num consenso, porque eu sinto que o pulso está um pouco mais forte aqui no terceiro dedo. Só que o outro tem a mão menorzinha, aperta um pouquinho menos, não percebe a mesma coisa. Então, a níveis de pressão são diferentes, nível de percepção são diferentes, né? O próprio paciente também, se ele começa a receber muita medida o pulso, todo mundo começa a ler o pulso do paciente, o pulso dele já muda. Se for em prática ambulatorial, ele pode ficar nervoso, o pulso muda, né? Então, como é que a gente mensura isso, né? E além disso, na escola, a gente tem essa questão de ter o pulso correto. Não. Aí vai a pessoa e fala, não, o pulso é assim, tem que estar desse jeito. E aí você não consegue perceber, você começa a se frustrar e começa a largar a mão, começa a fazer uma acupuntura um pouco mais empobrecida, apostando aí em protocolos, né? Não estou falando que os protocolos são ruins, muito pelo contrário, são necessários, né? Mas você precisa saber validá-los. Isso que é o pulo do gato, né? Então, na palpação, quando eu descobri a acupuntura baseada em palpação, estudando com os professores e com os mestres, a gente percebe que quem valida o seu tratamento é o próprio paciente. Então, por exemplo, eu faço uma pressão na área abdominal do paciente, ok? Fiz uma pressão no abdômen. E aí, o paciente fala, caramba, doeu. Ou percebeu uma sensibilidade. E aí eu vou num ponto de acupuntura específico e faço um agulhamento. Fazendo esse agulhamento no ponto específico, eu percebo que a pressão no abdômen já melhorou. E o paciente relata essa melhora. O paciente fala, nossa, teve uma mudança. Melhorou aqui, não está mais doendo, não está mais sensível. Tá? Então, esse é o princípio básico da palpação de sucesso. Ou seja,
Você está procurando um efeito no corpo do paciente. Não é somente palpar por palpar. Essa palpação tem que ter um significado. Por isso que esse método que eu quero passar para vocês, né, ele apresenta, né, junto, claro, com o que você já sabe de medicina chinesa, o que você já estudou de acupuntura chinesa, tá? Você vai conseguir alavancar mais ainda uma profundidade aí no seu diagnóstico, tendo essa confirmação. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega para você com uma dor no ombro, tá? Tá com uma dor no ombro, não consegue levantar o ombro direito. Você logo já pensa, vou fazer 3 agulhas aqui, vou colocar uns pontos Ashi aqui, tal. Beleza, tudo bem, você pode colocar. Mas a prática da acupuntura baseada em palpação, tá? Que também segue muitos dos princípios da medicina chinesa clássica, tá? O que ela preconiza, né? Que você primeiro enderece o tratamento constitucional. Por que endereçar o tratamento constitucional? Sabe aquele paciente que você trata o ombro e na semana seguinte ele volta com a mesma dor? E na outra semana ele volta com a mesma dor de novo? Ou você tratou, melhorou só um dia, no outro dia não fez mais efeito? Então, na nossa prática de acupuntura, a gente tem que pensar em quê? O que está fazendo, né, o organismo? Por que o organismo ele não está se curando? Ele não está tendo um bom desempenho para esse processo de cura. O que está travando? Tá? Isso que está travando é a parte constitucional do paciente. Tá? Aí você pode nomear de várias formas. Por exemplo, 5 movimentos, para quem gosta de trabalhar com 5 movimentos. Para quem gosta de trabalhar com diferenciação de síndromes. Para quem gosta de trabalhar com teoria de canais. Você precisa endereçar primeiro a constituição do paciente. Ou seja, uma regulagem total da condição do Qi desse paciente. Para a partir daí eu focar nessa dor no ombro. Tá? Na acupuntura baseada em palpação, pessoal, uma coisa muito interessante é que a gente tem a tendência de utilizar alguns conceitos ocidentais, o que torna a prática muito legal, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer algumas palpações aqui na área do coração, né? Que nós chamamos de reflexo cardíaco. Percebo que o paciente refere dor, né? E tudo mais. Aí eu pergunto, você tem histórico na família de cardíacos, não sei o que? Muitas vezes vai relatar, meu avô teve, não sei o que, meu outro tio teve. Então, a gente consegue prevenir isso fazendo o tratamento dos reflexos cardíacos desse paciente. E por incrível que pareça, a dor no ombro dele melhora muito, sem eu ter focado no ombro. Por quê? Eu enderecei primeiro a constituição. A partir daí os sintomas começam a melhorar. Porque muitas vezes os sintomas, eles são um reflexo indireto. Muitas vezes a gente começa a pensar, não, vou trabalhar esse sintoma aqui, né? Por exemplo, tem um inchaço na perna, então você já pensa em baço, já vai fazer o tratamento direto. Não. Na acupuntura baseada em palpação, quando você trabalha com palpação, tá? E mesmo aí no seu consultório, tente enxergar o todo primeiro. Não vá pensando assim, o paciente está com uma dor aqui, vou usar o ponto ali. Não. Palpe, avalie, palpe em outro lugar, avalie, monte o todo, tá? Igual quando a gente faz a entrevista inicial, né? Se você trabalha com medicina tradicional chinesa, as 10 perguntas. Fiz as 10 perguntas e já tente analisar de uma forma bem imparcial. E a partir daí, você vai ter um quadro mais transparente do que está acontecendo com esse paciente. Então a coisa não é tão cartesiana. Deu uma dor no ombro, coloca o ponto aqui e pronto. Não. Tem que endereçar a constituição desse paciente, tá? Então, gente, qual que é a necessidade, tá? Da gente estar utilizando a palpação no nosso tratamento? A utilidade disso. O paciente vai nos mostrar o caminho, tá? A gente vai se tornar estudante da condição desse paciente. Então, por exemplo, eu avaliei que esse paciente tem uma deficiência do sistema adrenal, tá? Para quem não sabe, as adrenais elas ficam acima dos rins, ok? Então a gente começa a relacionar o sistema adrenal com os rins. Eu fiz uma palpação próximo do umbigo e
e percebi uma dor à pressão. Percebendo essa dor à pressão e o paciente falando que ele teve problemas hormonais, porque as adrenais têm muito a ver com os hormônios, né? Então, eu vou nos pontos, por exemplo, o R6, o R7. Eu nem faço agulhamento, tá? Eu faço só uma pressão no ponto, como se fosse aqui o R7. Eu faço uma pressão, como se estivesse tonificando o ponto e seguro. E com minha outra mão, eu palpo ali onde ele estava referindo dor. E o paciente fala, nossa, melhorou. Isso confirma para mim a hipótese de que o sistema adrenal dele está sendo trabalhado, tá? Pode indicar onde ler? Nós temos 2 livros em inglês, tá bom, doutora Andréia? Eu vou mostrar para vocês, tá? Tem material, mas grande parte do material é em inglês. Tem em japonês também, tá, gente? Então, a gente vai, voltando lá, a gente vai fazer a palpação, coloco a pressão no ponto R6 ou no R7 e eu percebo um alívio de pressão. Vocês perceberam que eu falei R6 ou R7? Por quê? O paciente vai demonstrar para mim qual é o melhor ponto para ele. Muitas vezes eu vou fazer a pressão no R7 e não vai aliviar lá no abdômen. Então não confirma a minha história, não confirma o meu diagnóstico. Então eu vou lá no ponto R6, faço a pressão em tonificação, o paciente acusou melhora. Então o caminho é pelo ponto R6, o melhor para esse paciente. Então o tratamento ele fica muito mais personalizado, né? Não é simplesmente eu colocar o ponto porque é isso que ele faz, tá? Então a gente vai utilizando principalmente da palpação abdominal, ok? A acupuntura japonesa, pessoal, né? As técnicas japonesas trabalham muito com o abdômen, tá? Por quê? Se você pega o Clássico das Dificuldades, aquele livro, o Clássico das Dificuldades, conhecido como Nanjin, e no capítulo 16 do Nanjin, ele foi um divisor de águas porque ele mostrou de fato aonde está cada região do abdômen e aonde estão as correspondências dessas regiões. Ou seja, o lado direito do abdômen corresponde a metal. O lado esquerdo do abdômen corresponde a madeira. Abaixo do umbigo corresponde a rim. Ao redor do umbigo e um pouquinho acima, terra. E um pouco mais próximo aqui do osso do externo, fogo. Tá? Isso está lá no clássico. E aí aqui com Matsumoto, mestre Nagano, entre outros, tá, gente? Existem mestres de fitoterapia chineses e japoneses que utilizaram desse mapa. Então muitos evoluíram esse mapa, tá? Então, o que eu trabalho com a acupuntura baseada em palpação é uma evolução desse mapa. Então, nós encontramos os reflexos no abdômen, por exemplo, de estagnação do Qi do fígado, tá? Que não é bem estagnação do Qi do fígado, a gente chama de Oketsu, na realidade. Então, o Oketsu ele trabalha esse sangue que está sujo, não fisiológico, né? Algo que eu perguntou, seria um tipo de microsistema, a acupuntura abdominal, a tartaruga do abdômen? Não, não tem relação, Ilka. Ilka não, Lika, desculpa, Lika. Não tem relação, tá? É um sistema completamente diferente. Você vai utilizar da palpação abdominal e para aliviar, para clarear esse abdômen, nós utilizamos pontos da acupuntura sistêmica. Ok? Então, por exemplo, tomamos o lado direito aqui do abdômen, que eu falei que é o pulmão, ok? Pulmão, metal, tem a ver com Wei Qi, com a defesa, certo? Nagano e aqui com Matsumoto associaram muito isso às questões imunológicas. Então a gente fala que quando tem sensibilidade à pressão aqui na área do pulmão, à direita aqui do umbigo, mais ou menos na área de E25 por aí, existe grande chance de ter um reflexo do sistema imunológico, tá? E como nós correlacionamos isso? Pegando o reflexo palpatório e cruzando com o histórico médico desse paciente. A entrevista inicial que a gente fez. E aí a gente palpa, a gente percebe, poxa, a gente tá pegando agora. Eu tô com uma sequela de Covid, né? Falta de ar.
tô com uma faringite, tive faringite semana passada, né? Tudo isso são reflexos do sistema imunológico que está baixo, tá? Então, a partir dessa palpação, a gente vai utilizar pontos, uma série de pontos que vão aliviar essa área e, consequentemente, trabalhar esse sistema imune, tá? Então, a gente consegue fortalecer o sistema imune. Aí a gente também consegue trabalhar áreas do pescoço. Quando eu falo em palpação, na acupuntura baseada em palpação, a gente vai trabalhar com o abdômen e vamos trabalhar com o pescoço e com a parte dorsal. O pescoço, gente, aqui a área cervical, tem muito a nos mostrar, ok? A área dessa musculatura do esternocleidomastoide, né? Nós passamos o nervo vago aqui, né? Nós temos reflexos da tireoide aqui, então nós temos tratamentos específicos para a parte da tireoide. Então a gente palpa a tireoide, se sente dor. Muitas vezes a pessoa refere se tem hiper ou hipo, tá? Então tudo isso a gente consegue endereçar. Então eu faço a palpação abdominal, depois palpação no pescoço, né? Vejo quais são os pontos de dor. Pegando o exemplo anterior, o paciente sente uma sensibilidade na parte direita. A gente correlaciona aí com o EIT, com a parte de defesa, né? E aí eu vou fazer uma palpação atrás aqui do esternocleidomastoide, aonde pega bastante do tecido linfático, da parte linfática. E o paciente refere dor. Ora, se ele refere dor nessas duas áreas, a gente confirma mais ainda que o sistema imune dele está baixo. E a parte mais incrível disso é que, fazendo o agulhamento específico, no caso a gente vai utilizar nessa área aqui do IG10 e do IG11, nós vamos aliviar essa região e aliviar a região direita, tá? Então a gente consegue endereçar os sistemas. Isso que é muito legal da acupuntura baseada em palpação. Então, a parte constitucional desse paciente. Não importa se ele chega com dor lombar, dor no tendão calcâneo, fasciite plantar, dor cervical. Não, primeiro a gente vai endereçar a constituição dele. Muitas vezes essa fraqueza de tendão é em decorrência dessa fraqueza do sistema imune, né? Então, a gente precisa pensar dessa forma. Olhar o todo, ok? Então, a gente percebe também sistema nervoso autônomo, é um outro tipo de tratamento que nós temos, né? Então, por meio da palpação aqui do esternocleidomastoide, a gente percebe, né? Se o paciente refere muita dor aqui ou aqui, se o sistema nervoso dele está muito para cima, a gente chama de sistema simpático, que está muito alterado, está subindo muito. Então, reflete muito no pescoço, porque a gente fica nervoso, tensiona tudo aqui, e além disso passa aqui o nervo vago, né? Então, a comunicação não tá legal, tá? Tudo isso a gente detalha, ok? Então a gente consegue endereçar sistema nervoso autônomo, consegue endereçar sistema imune. Como eu falei, o Oketsu é a parte esquerda do abdômen, um pouco na altura na região de E26 e E27 à esquerda, tá? Então a gente faz a pressão ali, o paciente sente dor, né? Tem a ver com estagnação de sangue não fisiológico, isso é muito relacionado com o fígado. Então, por exemplo, a gente usa o ponto F4, tá? O F4, e aí milagrosamente melhora essa área. E o paciente se sente bem, fala, caramba, eu tô me sentindo bem aqui, melhorou, né? Então a gente vai se baseando muito no que o paciente vai apresentando para nós. Então a gente analisa, vê todo o histórico médico do paciente, né? Depois que realizou o histórico médico do paciente, a gente deita ele na maca e vamos começar as palpações. Começa pelo abdômen, né? E eu vou percebendo, tem uma tensão aqui na parte esquerda, tem uma tensão na parte direita. Essa linha aqui do Reimai, né? Do vasoconcepção, muito importante, né? O VC12. A gente vai palpar o VC12, se você percebe um calombo, um carocinho ali, né? O paciente fala, ai, tá doendo, tá doendo. E aí a gente vai, como é que a gente vai fazer para endereçar? Pensamos o quê? No estômago, né? Então, existe o tratamento específico do tiro estômago que a gente faz também, observando a tíbia,
né? Observando se tem nodulações naquela área que estão impedindo que esse do estômago circule melhor, né? Então tudo isso faz parte desse sistema, entenderam? Então a palpação ela se torna forma de diagnóstico. Então a gente vai olhar o paciente, começar a palpar, e com o resultado das nossas palpações, com o resultado do que a gente está agulhando, a gente começa a traçar um diagnóstico. Porque muitas vezes o diagnóstico da gente pode não estar certo, né? Então a gente vai confirmando por meio da palpação. Isso é muito legal. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quem perguntou? Aqui. Ó. Para quem quer saber da bibliografia, esse aqui é o livro, tá? É que tá invertido, né? Por causa da câmera. Mas é isso aqui, Kiko Matsumoto Clinical Strategies, tá? São 2 volumes. E aqui tá contido tudo a respeito da acupuntura baseada em palpação nos seus fundamentos, ok? Então, é uma prática que eu já faço no meu consultório há mais de 8 anos, tá? Então, eu posso falar para vocês que é uma prática que tem muito sucesso na resposta clínica. E a ideia aqui também é apresentar para vocês essas alternativas, né? Às vezes a gente fica muito preso ali com a questão da diferenciação sindrômica e parece que ela é absoluta, né? E não é verdade. Existem várias outras formas de se olhar o paciente utilizando a medicina chinesa, tá? Então, um pouco longe desse escopo da medicina tradicional chinesa, né? Porque eu tinha muita dificuldade, assim como logo no início a menina colocou falando da dificuldade de saber se é deficiência de Qi, de sangue, não sei o que, tal. Por quê? Porque às vezes a gente está tanto no raciocínio, traçando lá o que vai acontecer, o que não pode acontecer, como que eu vou agulhar, que erva que eu vou utilizar, e aí o paciente a gente acaba esquecendo, né? Então observe bem o paciente, tá? Quando eu falo da palpação aqui, que a gente vai palpar os pontos para ver se tem sucesso ou não, presta atenção em como você está palpando esse paciente. Observa o braço dele, observa a coloração dele ou dela. Observe se está deslizando muito, se está deslizando pouco. Observe se tem secura, se é uma pele mais úmida, tá? Observa a parte circulatória. Tudo isso é importante, né? A própria palpação do ponto, ok? Então, às vezes você chega lá no F3, tem F3 que ele é abaulado, assim, parece uma bola. Tem F3 que ele é pra dentro, né? Vazio. Será que é importante utilizar esse F3? O que esse F3 está mostrando pra mim? Quer ver um outro ponto? Baço 6, né? Eu tenho até um vídeo aí no meu perfil mostrando como é que eu faço para palpar o baço 6 e perceber se ele precisa de tratamento, né? Então, às vezes o baço 6 ele tá aquela corda ali, né? Você faz aquela palpação, você fala, nossa, esse aqui tá precisando utilizar. Aí você pergunta coisas básicas, comeu doce? Pô, comi doce pra caramba no final do ano. Ah, poxa, estou muito preocupado com o trabalho, não sei o que, às vezes o cara é médico, né? Geralmente a pessoa que trabalha com muita atividade mental, o baço está estralando. Então você percebe isso na palpação também. Então a grande sacada da palpação é que, primeiro, você enxuga bastante as suas perguntas, tá? Porque muitas vezes o paciente ele não vai entregar tudo de bandeja para você quando você faz o interrogatório. Já perceberam isso? Tá? Teve um paciente que eu tratei uma vez, estava fazendo, tal, fiz todas as perguntas, aí comecei a agulhar, você vai conversando, tal, aí ele começa a falar, ah, então, eu tive 3 infartos, depois ele falou que nasceu sem um rim, sem um dos rins, né, e aí a palpação já estava entregando alguma coisa relacionada com o rim, então a gente só foi confirmando, aí você já vai montando a sua história, você fala, saquei, e aí você põe a mão no paciente e você percebe, confirmou. E aí ele melhora, tá? Então, a palpação ela vem trazer essa coisa meio tridimensional aí para você aplicar. Entenderam?
Isso, exatamente isso, né? Então, por que eu estou falando isso? A palpação como ferramenta diagnóstica, como eu disse no começo, ela não é muito ensinada nas escolas, né? Você é ensinado lá a palpar ponto mu, acabou, meu amigo. Não tem mais nada. Palpou ponto mu, você nem sabe o que você vai usar, né? Ah, tá sensível aqui, tá. O que eu vou fazer com isso que tá sensível aqui? Às vezes até esquece de colocar na ficha, né? Porque não é preconizado, né? Gente, isso tem um sentido histórico, tá? Antropológico até. Por quê? As práticas da medicina tradicional chinesa, vamos falar de China, tá? Nos tempos antigos, ela era muito feita, muito realizada na realeza, tá? Na realeza. O grande Yuri aqui, ó. Sigam esse cara. Esse cara aqui é também especialista em acupuntura japonesa. Trabalha com a técnica que eu também trabalho. Com acupuntura baseada em palpação, né? Baseado na Kiko Matsumoto, no Avi Magdoff, na Gun, David Euler, toda essa galera. Então, gente, olha só. Naquela época, a prática da medicina chinesa era feita pela realeza. Então, mostrar a barriguinha para ser palpado não existe, não tinha isso não, tá? Não podia ter, né? Formas de palpação de jeito nenhum. Você não podia colocar, boa noite, Yuri. Não podia colocar a mão em nada, por exemplo, numa princesa, numa rainha, num rei. Era um desrespeito, né? Então, eles chamam bastante nos clássicos o médico superior, né? O médico superior. Então, o que ele fazia? Ele só tinha acesso ao quê? Pulsologia. Pulsologia, no máximo a língua. Acabou. Entendem? Então, assim, isso vem de muito tempo lá atrás. Então, foi se perdendo essa questão da palpação lá na China. E aí, quando teve a reforma do que virou a medicina tradicional chinesa, que é ensinada nas faculdades para as grandes massas, poxa, como é que eu vou ensinar uma turma de 250 alunos numa sala a fazer palpação? É impossível. É impossível ter esse que a gente chama de inglês de hands-on, né? Ou seja, mão na massa. Vou pôr a mão no cara, vamos ver como é a pessoa, o que ela vai fazer e tal. Não tem como ser feito. Então, a própria localização de pontos, né? Por meio de Tsum ali, localiza 2 Tsum, 3 Tsum, pá, não sei o que e tal. Por quê? Tudo isso foi feito para simplificar um pouco a coisa e para que seja ensinado às grandes massas e que eles possam aplicar de forma mais fácil, tá? E acabou se perdendo essa questão palpatória. Por isso que eu falo que nas escolas de medicina tradicional chinesa não são ensinados devidamente, né, essa questão palpatória. Super verdade, digo isso, pois tinha dificuldade também. Fiz a mesma escola que você, que achou ótimo, mas muito conteúdo que não conseguimos acompanhar para ser assertivo no diagnóstico. Exatamente, aí você sente falta de, poxa, ser mais pragmático, será que está funcionando ou não? Por que eu não posso pôr a mão aqui? Então fica muito ali e você faz o agulhamento, que é um agulhamento mais simples, né? Um estímulo mais simples e acabou a história, né? Em contrapartida, lá no Japão, né, a prática, né, lá no Japão, ela começou, né, vou cortar um pouco da história aí, mas ela começou sendo praticada pelos deficientes visuais. Logo, os deficientes visuais utilizam do quê? Da palpação, né, do tato, ok? E até hoje, cerca de 20% dos acupunturistas japoneses são deficientes visuais, né? Então, inclusive é belíssimo de ver o trabalho. O próprio mestre Nagano, que foi um dos fundadores, que é a espinha dorsal, né, do que eu passo aqui para vocês, né, e que vou também falar no curso, né, que vai ser agora no mês que vem. A espinha dorsal é ele. Ele era deficiente visual, né? Ele era deficiente visual. Então, a sensibilidade palpatória dele, não só na parte abdominal, como na pulsologia, era algo fora da curva, tá? Não tinha como, não tem como, né? Ele era um cara que enxergava o que a gente não enxergava, sendo deficiente visual, entenderam? Então, no Japão, sempre foi preconizada essa questão palpatória. Não existia essa vergonha de mostrar a barriga, né? A questão da massagem também, muito associada com a acupuntura, né? Então, inclusive é falado até hoje, né, no Japão,
que para você ser um acupunturista, você precisa pelo menos ter 10 anos de massoterapia. Né? Ou seja, você trabalhar com a mão, ter noção da mão, da palpação, de pegar, sentir, perceber. Depois de trabalhar bastante com isso, você vai fazer acupuntura. Né? Então, os acupunturistas no Japão utilizam muito da palpação. Tá? De formas diferenciadas também. Porque no Japão não existe um consenso igual existe na China. Né? Por exemplo, se você faz aqui a faculdade, né, uma escola aqui de medicina chinesa, lá na China é passada da mesma forma. Né? Exatamente a mesma coisa. Diferenciação de padrões, a posologia, tem um padrãozão. Vocês podem perceber isso nos livros que são traduzidos do inglês. Né? Então segue esse padrão, não foge disso. No Japão, muitas das escolas são independentes. Né? Como colocaram aqui a acupuntura abdominal da tartaruga, né? É uma linha de acupuntura. No Japão existem várias, né? Por exemplo, o Yuri que está aqui, ele é especialista em Mobun. Mobun é, entre aspas, um microsistema japonês que utiliza marteladas no abdômen, né? Marteladas no abdômen, sendo bem grosso para falar, marteladas no abdômen que vão trabalhar os órgãos internos, né? Isso é uma escola e é chamado de acupuntura japonesa. Nós temos a escola do Yoshio Manaka, que também que trabalha com canais extraordinários e utiliza a palpação abdominal para identificar qual canal extraordinário eu vou trabalhar. Ele nem pensa em sintomas. O abdômen já entrega tudo. Tá? Isso também é acupuntura japonesa. E são independentes. E isso que eu estou mostrando para vocês também tem uma forma específica de palpação, né? Que correlaciona muitas vezes conceitos ocidentais e orientais, né? Que na realidade é só uma mudança de nome, porque a aplicação é a mesma nos pontos de acupuntura, né? Então, tendo essa mudança de nome, você consegue associar melhor e entender melhor o que está acontecendo com o paciente, né? Então, ajuda bastante no processo, tá? E a partir daí a gente faz a palpação correlacionando com os sistemas ocidentais. Então a gente trabalha com o sistema da suprarrenal, que é a adrenal, trabalhamos com o sistema imunológico, trabalhamos com a parte do oketsu, que é a estagnação de sangue, o sistema nervoso autônomo e o ti do estômago. Essa é a base, tá, do que concerne aí as constituições, né, na acupuntura baseada em palpação. Você fazendo esse endereçamento, você consegue depois trabalhar melhor os sintomas, né? Então você vai ter depois protocolos para trabalhar a parte estrutural, né? Protocolos para trabalhar outros tipos de sistemas, né? Protocolos para trabalhar sintomas em geral, dor de cabeça, dor nas costas, né? Ó, entrou. E aí, Alexandre, beleza? Alexandre também aqui, ó, trabalha com acupuntura baseada em palpação. Já estudamos juntos, né? Pode falar o resultado, Yuri, que se tiver, falem aí do resultado que existe e como que melhora a nossa percepção diagnóstica, né? Utilizando a palpação, né? Você utilizando a palpação para, né, enxergar melhor o paciente, tá? Alguma dúvida, pessoal? Rodrigo colocou, pensa em dar coisas online, o curso online. Não, Rodrigo, vai rolar ainda, tá? Gente, é que assim, o curso mês que vem, né, acupuntura baseada em palpação 1.0 que eu chamo, eu vou passar tudo isso em detalhes no final de semana. E aí, eu quero que seja uma experiência para vocês, né, para quem for participar, né? A turma já está confirmada. Obviamente, é uma turma reduzida, né, por conta dessa questão aí sanitária, né? A gente está vivendo, então, uma turma reduzida, ou seja, eu vou conseguir dar atenção para todo mundo, a gente vai praticar, a gente vai conversar, né? Estabelecer um contato, para que a gente consiga ter futuramente um grupo de estudos, para a gente conversando, mostrar casos clínicos, como é que a gente utiliza esse trabalho nos casos clínicos, né? Vou colocar mais coisas aí no Instagram. Então, o curso é dia 12 e 13 de fevereiro aqui em São Paulo, né? Temos gente já vindo de outros estados para cá, né? Inclusive gente do Rio de Janeiro aí, que está vindo para cá, para que a gente possa ter essa experiência. Porque uma coisa é eu falar, ah não, você vai palpar
colocar a agulhinha ali, melhorou, tal. Outra coisa é mostrar como é que ele é, como é a dinâmica desse tratamento, né? Como é a dinâmica desse tratamento, como é receber esse tratamento, como é perceber o que está acontecendo no meu corpo, né? Porque além dessa questão palpatória, que é algo inédito, tá? Para muita gente aqui é algo inédito, né? E é inédito para mim e para o paciente, né? Tem muito paciente que nunca foi palpado no abdômen, nada. Que recebeu acupuntura e o cara só recebeu, colocaram as agulhas, largaram o cara a meia hora, tchau e benção, apagou, já era, né? Quando ele recebe essa atenção, essa questão do toque, é um diferencial profissional absurdo, tá? Para vocês, né? Então, faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu quero que vocês tenham essa experiência. Quem vier para cá, que vai experimentar isso, vocês vão ter essa experiência. Entendem? Perceber que a melhora que tem no abdômen, a melhora que tem no pescoço, e com uma técnica de agulhamento suave, tá? Não precisa ser especialista em acupuntura japonesa, tá? Você pode fazer o agulhamento normal, mas você vai perceber que com o agulhamento superficial, mesmo sem mandril, né? Você vai ter diferença no organismo, né? Então não precisa fazer o agulhamento forte, um TT forte, buscar um TT forte, não, tá? Inclusive a gente vai falar sobre isso no curso, essa questão do TT, que é uma grande polêmica na realidade, né? Entre o TT que o paciente sente, o TT que o terapeuta sente. Agora, se eu fizer um agulhamento e a área que eu palpei, que estava dolorida, não está mais dolorida, será que não teve uma movimentação do Ti ali? Né? Será que isso também não pode ser chamado de TT? Fica aí para vocês raciocinarem, né? Yuri colocou, mesmo em relação a encontrar o ponto para o tratamento. Exatamente, né? Então, você encontra o ponto, na realidade, você vai encontrar o ponto que melhor vai aliviar aquela área. Isso é muito interessante, né? Então, não é simplesmente você achar o R7 não, você vai achar o R7 e o cara vai falar, melhorou? Putz, não melhorou nada. Não melhorou nada. Aí você continua palpando ali, e agora? Pressiona, melhorou? Pô, melhorou. Então, é aquele R7 que você vai utilizar no paciente, né? Então, por exemplo, tem um caso que a gente trabalha bastante, que é o baço 9. O baço 9 a gente agulha no sentido aqui do VB21. E ele libera o VB21, né? Então, o paciente está com VB21 dolorido. Você vai lá no baço 9 do cara, né? E não é inserir o baço 9 tudo até o cabo, não. Você vai colocar superficial para cima, né? Mas nem precisa pôr agulha, só coloca o dedo lá no ponto baço 9, pressiona para cima, como se estivesse agulhando para cima, como se o seu indicador fosse a agulha, e palpa ali o VB21. Pode fazer em vocês mesmos, né? O ponto que aliviar, que soltar o VB21 é aquele que você vai utilizar. Ou seja, mais uma vez você vai estar personalizando de fato esse atendimento, né? Para esse paciente. Então, gente, a palpação, ela é muito mais do que só localizar os pontos, ela é muito mais do que perceber a musculatura. Não. Ele vai trazer um efeito na zona reflexa, ok? E é esse que é o grande objetivo da palpação. Ô, Lécio Novaes, beleza, meu querido? Obrigado por prestigiar aí também. Então, gente, isso é muito interessante. A gente utilizar da palpação para trabalhar essas zonas reflexas e endereçar a constituição do paciente. Entenderam? Alguma dúvida, gente? Ficou mais alguma dúvida a respeito disso? Tá? Como eu falei para vocês, a bibliografia, esse aqui é a bibliografia, ou seja, não estou tirando as coisas da minha cabeça, tá? Kiko Matsumoto e o Nagano, gente, eles têm o Nagano tem registrado cerca de 300 mil atendimentos, tá? Trabalhando com essa técnica, né? Livros em japonês, né? Então, ele conseguia grandes sucessos no atendimento, né? E aí a Kiko foi lá para o Japão, começou a estudar com ele, começou a desenvolver, né? Trouxe para os Estados Unidos, e aí nós tivemos contato com essas pessoas, né? Nós temos representantes aqui, né? E
já utilizo dessa técnica há 8 anos, gente. Obrigado, viu, meu querido? Obrigado mesmo. E já utilizo dessa técnica já há 8 anos e posso falar com propriedade para vocês, né? Então, eu quero mostrar para vocês que existem alternativas, né? Alternativas. Se você tem dificuldade em elaborar diagnóstico na medicina tradicional chinesa, não estou falando que a medicina tradicional chinesa é errada, de forma alguma, né? Eu estaria sendo muito injusto com vocês e injusto também com os meus amigos dos agulhadores, né? Fábio Fonseca, Leandro Galvão, que trabalham com medicina tradicional chinesa, né? E que são excelentes, né? Quem conhece o trabalho do Fábio, o trabalho do Leandro com a acupuntura sem frescura, né? Dentre outros profissionais maravilhosos aí, né? E eu continuo estudando medicina chinesa, porque isso também fortalece a minha prática da acupuntura baseada em palpação, né? Eu só estou mostrando para vocês que existem formas diferentes também de praticar, né? E que dão resultados incríveis, né? Dão resultados maravilhosos. Então, por que não aprender? Se você tem essa vontade, né? E, além disso, conquistar esse diferencial, né? Porque se a gente parar para analisar, são pouquíssimas pessoas que utilizam dessa técnica, né? Por isso que eu estou divulgando, porque são pouquíssimas pessoas. Por exemplo, a gente teve aula eu tive aula com a própria Kiko Matsumoto, né? O Yuri também teve, né? Acho que o Alexandre ainda está aí. Foram o quê? 40 alunos, né? A nível de Brasil, não é nada. Quantas pessoas estão se formando em medicina tradicional chinesa, com acupuntura chinesa, né? Então, o que a gente tem é uma joia, é um diferencial que vai trazer resultado aí no seu atendimento, vai trazer mais pacientes para você, né? Pacientes esses que às vezes têm medo de agulha, paciente que não gostou de, por exemplo, de ficar meia hora ali parado e colocou a agulha e tirou e acabou, né? Porque esse tratamento é um tratamento dinâmico, vocês perceberam? Eu vou fazer a palpação, faço agulhamento, não deu certo, eu tiro a agulha, utilizo outra coisa, né? Elaboro um histórico. Então, é o tempo inteiro na maca, né? Trabalhando com o paciente, eu deixo o paciente uns 15 minutos ali, depois a gente vira ele, utiliza o restante, né? Então a gente consegue trabalhar de forma muito dinâmica e, para nós profissionais, né? Eu falo por mim, né? É algo maravilhoso porque, assim, eu me sinto um estudante, como eu falei, nós somos estudantes, né? Você chega como estudante e o corpo do paciente vai mostrar o caminho. Então, é sempre algo muito gostoso de fazer, né? Do que simplesmente chegar e falar, não, é isso, pum, 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 acabou, né? Então a gente começa a nivelar, né? Quando a gente começa a tratar com esse tipo de técnica, com esse estilo, a gente consegue nivelar com o paciente, ou seja, o paciente ele tem uma participação, né? Ele percebe que ele participa do tratamento. Melhorou aqui? Caramba, melhorou. Nossa. Aí ele começa a se abrir. Poxa, estou me sentindo mais relaxado, mais relaxada, né? O Yuri mesmo colocou aqui, ó, até mesmo para a pessoa sentir que teve um efeito. Gente, isso aí dá um diferencial absurdo, né? Porque uma coisa é você fazer o agulhamento normal e perceber mudança no pulso. Aí você fala assim, o pulso está melhor, não sei o quê. O paciente fica... Tipo, ele não vai perceber que mudou o pulso ou não, né? Você que vai estar falando. Vai falar, você está falando, beleza, tal. Agora, quando você palpa, você aperta ali, que o Yuri acabou de colocar, você aperta ali, mostra, ó, eu tô apertando forte agora, tá sentindo? Meu, nada. E aí você vai se acostumando com os apelidos, tá, gente? É bruxo, né? É mago, varinha de condão, feiticeiro, né? E por aí vai. Então, gente, a partir daí você conquista esse diferencial, tá? Então, essa técnica de acupuntura baseada em palpação, né, eu recomendo muito para vocês, tá? Para vocês elaborarem esse diagnóstico diferencial e ter uma forma mais certeira de endereçar a constituição do paciente, né? A Beth colocou tocar para achar o ponto no paciente. Exatamente, Beth. Você vai buscar o ponto pelo efeito, né? Que efeito que ele vai fazer naquela área reflexa? Se não tiver efeito, não adianta utilizar aquele ponto. Entende? Então a gente consegue endereçar, utilizar menos agulhas, né? Tô falando que, nossa, não vou usar agulha nenhuma. Não, tem vezes que você vai ter que usar bastante agulha, tem como. Mas a parte constitucional, você vai pegando
a prática do negócio, você consegue endereçar com 4 agulhas, 5 agulhas, né? O que é endereçar essa constituição? Às vezes o paciente tem lá 1, 2, 3, 4 reações aqui, reação no pescoço, aí eu percebo ali, meu, que tá pegando mesmo, como eu falei no início da live, é o sistema imune. Aí eu vou lá, pum, coloco os pontos de imune, aliviou todo o abdômen, aliviou todo o pescoço, né? Os pontos, ou seja, fui direto ali na raiz, ali na constituição. Vai acelerar o processo de cura do paciente muito rápido. E aí você endereça. Pô, tem uma dor cervical, claro, vamos colocar agulha na cervical, tem problema, dor no pé, não sei o que. Aí você pode utilizar do seu arsenal de técnicas, não tem problema nenhum, né? Mas endereçando essa constituição, tá? Você consegue ter muito resultado, né? Marina colocou, tem pontos específicos para cada região palpada? Sim, tem pontos específicos, tá? Como eu falei, você vai aprender a utilizá-los de forma inteligente, né? Você vai utilizar o protocolo pensando não somente assim, palpei aqui, palpei nessa região aqui, na parte direita do abdômen, que eu falei que é pulmão. Aí eu faço um agulhamento aqui nessa área, que corresponde ao sistema imune. Aliviou aqui, beleza. Mas eu tenho mais uma dor aqui. Aí eu vou agulhar dessa forma aqui e vai melhorar. Então você não vai ficar dessa forma, tá? Você vai aprender a raciocinar e perceber, priorizar qual sistema que está trazendo toda essa desordem. Entendeu, Marina? Então, por exemplo, fiz as palpações, por isso que a gente vai enxergar o todo. Palpei aqui, lado direito, lado esquerdo, em cima, embaixo e tal. Pô, eu tô achando que é mais esse sistema aqui, por exemplo. Vamos voltar no imune. Acho que é mais o imune. Faço agulhamento. Quando eu faço agulhamento e houve a melhora de todo o sistema, significa que eu não preciso usar os outros, né? Por quê? Ele já se mostra como tratamento raiz, tá? Às vezes não vai acontecer. E aí que é o barato. Aí que é o barato. Ou seja, não é igual para todo mundo. Às vezes ele tá com isso, eu acho que é o sistema imune eu agulho e não dá certo. Né? Não dá certo. E aí, o que você vai fazer? Você vai raciocinar, você vai falar, não, então deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar nesse sistema aqui. Melhorou aqui, palpei o F4. Tô achando que é fígado. Pô, agora melhorou. Então, a minha história, o meu raciocínio clínico não estava enveredando pelo caminho correto. Agora eu tô conseguindo voltar. Como é que eu sei disso? O corpo do paciente está me mostrando. Ele está dando sinais. Ele está falando. O que a gente precisa fazer? Traçar, né, essa imagem. Enxergar melhor, observar melhor. Entende o que eu quero dizer? E aí que é o grande barato. Por isso que a prática fica dinâmica pro paciente e pra gente. Não é simplesmente ir lá IG4, F3, VC12, E36 e fim de conversa. Entende? Então, é você prestar atenção em qual ponto que ele está precisando. Então, isso vai avançar demais no seu tratamento. Entendeu? Entendeu, Marina? Então, gente, é isso, tá? Bom, a gente está chegando aí perto do fim da live, mas eu queria convidá-los aí também. A gente vai fazer outras lives, né? Esse primeiro curso que vai ter agora, dia 12 e 13 de fevereiro, aqui em São Paulo, né? De acupuntura baseada em palpação 1.0, que eu vou passar todos esses fundamentos para vocês em profundidade, né? Eu vou praticar em vocês também vão trabalhar isso, trabalhar agulhamento e tudo mais, né? Serão 2 dias, então o link está na minha bio. Quem quiser também me manda mensagem, né? A turma está confirmada, então me mandem mensagem, né? O curso é apostilado, a gente vai ter o certificado, vamos ter encontros online também, tá? Então a ideia é ter bastante esse contato, tá, com vocês. Teremos uma turma também em abril, que será em Indaiatuba, né? Galera que é da região de Campinas, aí em São Paulo, quiser ir para Indaiatuba, mais próximo, né? Ter esse mesmo curso. E também teremos outros materiais aí, né? Quem quiser me mandar sugestões aí
também me mande, né? Já ano passado fiz essa caixinha, o pessoal já sugeriu bastante coisa. Então teremos bastante novidades aí. E espero que vocês tenham gostado da live, né? Então, se vocês tiverem interesse, né, por favor, entre em contato. Aproveita que está num valor bem legal, pessoal. Está no valor de R$497. Isso é um curso assim que vai fazer diferença na vida profissional de vocês, tá? Vocês podem ter certeza disso, né? E como eu falei, são turmas reduzidas. A gente vai observar agulhamento, a gente vai observar a palpação. Eu vou mostrar como que é feita a palpação. Vamos colocar a mão, perceber como que você está palpando, o resultado que está sendo aplicado, né? Poxa, BH seria muito legal, hein, Alessio? Quem sabe a gente não faz um bem bolado aí, hein? Então, gente, acho que é só isso por hoje. Fiquem bem. Quem tiver interesse, entre em contato aí comigo. Tem o link na minha bio, né? Ou entre em contato direto comigo. E a gente vai se vendo por aí. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês. Boa noite. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu preciso ver como é que eu faço para encerrar aqui. Ah, agora achei.